Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A palavra de Deus é viva e eficaz. Além de ser viva, ela faz viver. Quando nós acolhemos a palavra de Deus, nós também experimentamos esta vida que vem do alto. Ela é eficaz, porque ela transforma a nossa vida. A palavra é força de transformação. Por isso, meu irmão e minha irmã, precisamos todos os dias nos apegar a esta palavra que nos traz vida nova e que nos ajuda a ser mais fiel ao que o Senhor espera de nós. Te convido a, neste momento, a acolher a mensagem da palavra de Deus dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Vamos escutar com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje nós escutamos um trecho do Evangelho de São João que está dentro da grande narrativa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E em que contexto nós escutamos esta mensagem do Evangelho? É importante a gente contextualizar a mensagem do Evangelho que terminamos de escutar dentro da celebração litúrgica que hoje nós celebramos. Hoje celebramos Jesus Cristo, Rei do Universo. E justamente nessa celebração onde nós proclamamos que Jesus Cristo é o Rei do Universo, nós nos deparamos com um texto que narra a sua paixão, a sua entrega. Jesus levado ao tribunal, sendo interrogado, e ali ele será condenado à morte. Meu irmão e minha irmã, a fé cristã é este paradoxo. E esse paradoxo causou escândalo para muitos. E talvez justamente por isso, muitos não puderam compreender realmente quem de fato Jesus era. A primeira coisa é que tinham-se uma expectativa messiânica sobre o rei que havia de vir. Mas que tipo de expectativa era esta? Esperavam um Messias, um rei que fosse forte, que fosse lutar, um rei que viesse acompanhado de um grande exército, que viesse numa grande e forte carruagem. Era esta a imagem que se tinha, a expectativa que se tinha de um novo rei de Israel. No entanto, Jesus vem como um rei frágil, fraco, humilde, não um rei político. E é neste contexto que Jesus é levado à condenação, ao tribunal. Por isso, vamos juntos fazer a reflexão deste Evangelho, porque nos ajuda a compreender que o Deus da nossa fé mostra a sua força justamente na sua fraqueza, na sua fragilidade. Embora seja aparentemente contraditório, mas é na fragilidade de Jesus que Deus manifesta a sua grande força. Veja bem, o trecho que nós ouvimos começa dizendo assim: Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Portanto, repito,
Naquele tempo tinha-se uma expectativa de um rei que havia de vir para restaurar o reino de Israel, mas esperavam um rei que fosse forte. Como Jesus vem humilde, e um pouco antes, no Evangelho, a gente vê justamente a entrada de Jesus em Jerusalém como rei, mas ele entra montado num jumento, humilde, simples. As pessoas não acreditam e não o acolhem como sendo rei. Por isso, os judeus, ou ao menos parte dos judeus, os chefes dos judeus, não o acolhem como sendo o Messias esperado. E por isso o entregam ao tribunal. E nesse sentido é que Pilatos o interroga: tu és o rei dos judeus? Porque também ao se apresentar como rei, Jesus estava colocando em xeque aqueles que naquele tempo usurpava do poder. E é nesse sentido que ele é interrogado. Mas como reage Jesus? Jesus lhe respondeu: falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Aliás, este é um outro elemento também muito importante para a nossa reflexão hoje. Jesus interroga se as ações de Pilatos são ações por ele mesmo ou se ele está se deixando manipular pelos outros. Isso para nós é muito importante, porque o que nós fazemos, o que nós falamos, ou o que deixamos de fazer e falar, nós assim o fazemos por convicção ou nós estamos nos deixando ser manipulados pelos outros? Por isso Jesus faz esta pergunta: falas isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Ao que Pilato respondeu: sou por acaso judeu? Teu povo e o chefe dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Portanto, o povo, por não perceber em Jesus, porque era simples, humilde, este rei que vinha para salvar Israel, o entrega nas mãos de Pilatos. Não são as pessoas que não têm fé que vão entregar Jesus. São justamente um grupo dos judeus que, por não acreditar que ele fosse o Messias esperado, entregam Jesus. E vejamos bem, a condenação de Jesus tem dois motivos. Primeiro, ele é acusado de ser o Filho de Deus pelos chefes dos judeus, e isso era tido como sendo uma blasfêmia. Mas como os próprios judeus não podiam condenar Jesus à morte, então dizem que Jesus estava se autodeclarando como rei. E neste caso era um crime, e por isso mesmo ele foi levado ao tribunal diante de Pilatos. Diante disso, como reage Jesus? Jesus, diante de Pilatos, diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Então compreendamos, meu irmão e minha irmã, o reino de Jesus não é como o reino deste mundo. O reino deste mundo é o reino do poder, do privilégio. O reino de Jesus é diferente. O reino de Jesus é o reino do serviço, da entrega, é o reino da humildade, do esvaziamento. Por isso nós, ao celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo, estamos dizendo que quem governa sobre nós é esta imagem de um rei frágil, humilde, que se entrega para a nossa salvação. E uma vez que este é o nosso rei, nós não podemos fazer o caminho contrário, o caminho do orgulho, o caminho da vaidade, mas devemos ser assim como é o nosso rei. E Jesus nos recorda: o seu reino não é deste mundo. O seu reino é o reino do Pai eterno. Por isso nós, mesmo vivendo neste mundo, precisamos saber que a nossa pátria verdadeira é os céus. Neste mundo, somos todos estrangeiros e peregrinos. Caminhamos para o reino definitivo, o reino dos céus, que podemos já experimentá-lo aqui, mas definitivamente só na eternidade. E o Evangelho se conclui dizendo assim: Pilatos então disse a Jesus: tu és rei? E Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Procuremos, portanto, meu irmão e minha irmã, como homens e mulheres da verdade, ouvir a voz do Senhor.
O meu reino não é deste mundo. Não deixemos que este mundo nos governe, mas permitamos que o amor de Deus governe sobre nós ao celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo. Concluindo este nosso encontro, meu irmão, minha irmã, se pergunte: quem de fato governa a sua vida? Quem orienta e conduz os seus passos? São as coisas, as pessoas, o poder deste mundo? Ou é o amor, a esperança, a caridade, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Ao celebrar Jesus, Rei do Universo, dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno e a Ele façamos a nossa prece e a nossa oração. Pai Eterno, Deus de bondade, Deus de misericórdia, no dia de hoje te agradecemos porque Tu nos enviaste Teu Filho Jesus para governar sobre a nossa vida. Jesus é um Rei humilde, simples, que não quer ser servido, mas entrega a sua vida para a nossa salvação. Obrigado, Pai Eterno, porque Tu nos enviaste aquilo que tinhas de mais precioso, Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.